O coro relembra as condições de saída da expedição de Argos até Troia para tentar apaziguar o seu espírito diante que estava inquieto, né, pelo que iria acontecer. A rainha se diz convicta de que os aqueus venceram, tomaram Troia e fizeram a justiça com J maiúsculo, né, de Zeus. O coro inicialmente compartilha dessa convicção com a rainha, se acalma, né, no seu espírito, mas ele diz o seguinte: essa justiça, aqueles que se arvoram de fazer justiça, eles podem se exceder e cometer a injustiça. E eles podem ser tomados pela errônea, com E maiúsculo. Você pode também chamá-la de perdição. É a deusa Ati. A errônea te leva a decisões arriscadas, e a filha dela é a persuasão. Ela te leva a fazer ações violentas. A combinação das duas te faz agir cegamente. Isso que acometeu Paris, que o fez tomar a Helena de Menelau, trazendo muita dor para esse rei de Esparta, Menelau, e também para as famílias de todos os aqueus que partiram para Troia e depois da guerra começaram a receber urnas com as cinzas. E a cegueira da errônea e da persuasão também tomaram. A cegueira também foi o que aconteceu com os aqueus. Eles se excederam na busca por justiça, causando a morte de muitos troianos, muitos aqueus. Então, que vitória é essa que a rainha está convicta de que teve? O coro prefere manter uma distância, uma equidistância. O melhor para o homem é não se exceder, nem destruir, causar destruição, nem ser prisioneiro, né? Ser prisioneiro de um povo. O melhor para o homem é não se exceder. O coro, ele reconhece que na guerra tem uma ação, uma unidade muito curiosa entre Zeus e a noite. O Zeus é o deus a quem pertence todo o domínio, e a noite, o domínio dela é o do não ser. Eles têm uma unidade, então, entre ser e não ser, entre a justiça e a destruição. A guerra é isso, né? Se faz uma guerra movido por uma vontade de justiça, de restabelecer um mal feito. Mas a guerra também acontece não só pela ação de Zeus, mas também pela ação da noite. Ela também funciona nela o domínio do não ser, da destruição, formando uma unidade, então, ser e não ser. Os deuses olímpicos e os deuses quitônios. Então vamos
continuar aqui a leitura. Primeiro estásimo. Coro. Ó Zeus Rei e noite amiga. Segundo já Torran, ele fala noite amiga como uma forma de mantê-la distante. Porque a noite é o âmbito do não ser. Ela não se quer ela perto. Noite amiga, senhora de grandes adornos que lançaste nas torres de Troia, rede a cobri-las, de modo a nem grande nem pequeno superar a grande tarrafa do cativeiro, de errônea prisão de todos. Reverencio o grande Zeus hóspede, autor disto, ao estender o arco outrora contra Alexandre, para que nem antes da mira, nem além dos astros, atingisse inútil arremesso. A noite amiga, ela age jogando a tarrafa, uma rede, recobrindo Troia. Indiscriminadamente, todos os troianos pagaram pelo que Alexandre ou Paris fez. Ela destrói. Esse é o modo de ação dela. Esse é o objetivo dela, e o modo de ação é indiscriminado. É como se estivesse jogando uma tarrafa. Já o modo de ação de Zeus é puxando um arco, que foi puxado assim que Paris tomou a Helena, e esse arco foi soltado na morte do Paris. Levou quase 10 anos. Zeus com arco retesado. Zeus pune, e ele pune aquele homem. Mas Zeus, acaba que Zeus e a noite atuam juntos. Porque a cidade toda é punida pelo que um homem fez, e ele é punido pelo que ele fez. E ele fala que a noite é coberta de adornos porque a noite é estrelada. Ele elogia a noite, né? Do golpe de Zeus podem falar. Disto há vestígios. Ele cumpriu seu próprio decreto. Ímpio é quem diz que os deuses desprezem cuidar de quantos mortais pisoteiem a graça do intocável. A ruína se mostra filha do temerário, por anelos maiores que o justo, por arderem palácios em excessos, além do que é o melhor. Incólume seja a contento de quem logrou bom senso. O homem não tem abrigo ante o viço da opulência, se força o grande altar de justiça à desaparição. Ímpio profere palavras contra os deuses, aqueles que consideram que os deuses permitam que os homens não cumpram a graça que é a justiça divina. Os aqueus não cumpriram essa graça, não executaram bem a justiça divina, eles se excederam, queimaram muitos palácios. Ímpio quem pensar que os deuses não farão nada a respeito. Os homens agiram por anelos, por motivações maiores que o que era justo.
Violenta é a audaz persuasão, cria intolerável da conselheira errônea. Todo remédio é inútil, não se oculta, com terrível esplendor brilha o mal. A maneira do bronze vil, pelo atrito e pelo impacto, ele pega cor escura, feita a justiça, quando criança persegue alado pássaro, com intolerável aflição para o país. Deus nenhum lhe ouve a prece, e um deles arrebata o perverso homem sem justiça. Assim também Paris, no palácio dos Atridas, aviltou mesa hóspeda com rapto de mulher. Persuasão é violenta, ela é filha da conselheira que ensina errado, ou aconselha errado, errônea. Quem é cego por eles, ele age de forma a fazer o mal. E isso todos veem. Da mesma forma como todos veem, quando o bronze ele sofre impactos, ele é trabalhado de forma errada. Aí ele pega uma cor escura, um brilho feio. Voltei pro brilho bonito. E aí ele fala do que vítima dessa cegueira foi Paris. Esse homem que é cego, ele é abandonado pelos deuses. Os deuses não escutam as preces dele, e a ação injusta do Paris foi ter raptado Helena. Ele foi como uma criança que perseguiu um pássaro, trazendo aflição para o país. Aqui. Ela deixou aos da cidade tumulto de escudo e de lanças e armamentos navais, e em vez de dote levou ruína a Ilion. Está falando da Helena. Atravessou veloz as portas por ousar ou não ousada. Pranteavam os intérpretes do palácio ao dizer: Ió, Ió, palácio, palácio e príncipes. Ió, leito e passos por amor do marido, eis silente sem honra nem invectiva, o mais doce de ver dos abandonados. Por desejo de mulher além mar, espectro parecerá senhor do palácio. Nas belas formas de estátuas, a graça é odiosa ao marido, na vacuidade do olhar esvai-se toda Afrodite. Helena foi raptada, deixando a cidade de Esparta naquele alvoroço de homens com armas, e não levou o dote, que é o que a mulher leva de sua família para o noivo, para Ilion. Levou a ruína para Ilion. Em casa ficou o mais doce dos abandonados, o Menelau. Já Turano fala na presença de uma ausência. A ausência da Helena é presente. Há um espectro presente a atormentar Menelau.
presença de uma ausência, e também na ausência de uma presença. Menelau, presente, mas ao mesmo tempo ausente, sem alma, igual a estátua, bonita, mas sem alma, sem despertar nada, senão ódio a Menelau. Parece que o senhor do palácio é o espectro. Não tem homem vivo no palácio. É o espectro do Menelau, como uma imagem de si mesmo vagando, e o espectro da Helena, que foi raptada, mas ficou como ausência presente a atormentar o rei. Surgidas em sonho dolorosas, apresentam-se aparências, trazendo graça frustrânea. Frustrânea, quando se crê bem ver, através dos braços escapa, e vai-se a visão sem mais, seguindo alados caminhos de sono. Está falando da fugidia imagem de Helena, que frustra. No palácio, o luto junto ao lar, aí está, e vai ainda além disso. Por quem partiu de terra grega, toda a dor tolerável em cada casa brilha. Muitas atingem o fígado, pois quem os enviou sabe, e em vez de homens, armas e cinzas chegam à casa de cada um. A dor brilha em todas as casas. O luto não é só de Menelau. As famílias dos gregos, dos soldados, lamentam a distância e lamentam ainda mais quando, ao invés de receberem seus filhos, recebem as armas e uma urna com as cinzas do guerreiro. Ares, que cambia corpos por ouro, e tem a balança na batalha de lança, após cremar de Ílion, remete aos parentes pesado pó de árduo pranto, repletas urnas de cinzas, recolhidas em vez de homens. Pranteiam ao louvar o guerreiro, mestre de guerra, nobre na morte, por alheia mulher. Dá uma pausa. Ares, ele troca homens, ele cambia corpos por ouro. Os cadáveres, ele faz deles ouro. Mas que ouro? Ouro negro, as cinzas. Agora, o porquê disso? Qual o sentido dessa guerra? Qual o sentido dessa mortandade? Coro já percebeu que a justiça dos feitos da expedição dos aqueus estava complicada. Aí quando ele se pergunta pelo motivo da guerra, é por alheia mulher. Olha só. Assim velada a voz sussurra. Velada a voz. Alguém fala escondido, sussurrando. É pela mulher do Menelau. Isso tudo. Na Ilíada, você vê acusações de todos contra Helena e dela contra ela própria. Há uma dúvida sobre se ela foi com Paris por vontade própria ou se foi raptada. Tem essa dúvida. De modo que o coro, os cidadãos
de Argos, de Esparta, eles se perguntam, tá, mas foi por alguém que poderia ter ido por vontade própria. Toda essa mortandade por isso. Outros, lá perto da muralha, intactos, têm tumba em Ilion, mas inimiga terra cobriu aqueles que a ocupam. Aqueles venceram Troia, a terra lhes é amiga, tão amiga que cobriu alguns dos seus corpos, aqueles que não foram cremados. Grave é a palavra de cidadãos irada, e cumpre o devido à imprecação pública. Uma angústia em mim persiste de ouvir algo recoberto por noite. Deuses não são sem vigilância dos matadores de multidão. Negras eríneas a seu tempo cegam afortunados sem justiça. No fortuito revés da vida, e nas trevas não há recurso. Grave é o grande alarde de glória. O raio de Zeus golpeia o palácio. Distingo riqueza sem recusa. Nem conquiste eu fortaleza, nem prisioneiro alheio contemple a vida. Aí o coro se desvencilhando do apoio à rainha, já não vendo como justa a expedição dos aqueus, nem pelo que fez, nem pelo motivo de ter feito. Então ele fala dele mesmo, que grave é a palavra de cidadãos irada. E diz que eles têm uma angústia persistente e que os deuses, eles observam, e as erines, elas vão cegar aqueles que agiram de forma injusta. Pois a ação delas, que é a ação das trevas, né? Para essa ação não há apelação. E aí eles dizem, o raio de Zeus golpeia o palácio. Então tanto as erines quanto o raio de Zeus vão atacar de volta o palácio. Atacaram Troia e vão atacar também em dupla o palácio. E o coro diz, o melhor para o homem é essa riqueza aqui. Nem conquistar a fortaleza, nem ser prisioneiro de outro. Por bom mensageiro, fogo percorre a cidade célere, voz. Se verdadeira, quem sabe? Ou é mentira de Deus? Quem é tão pueril ou aturdido que incendeie seu coração ao novo anúncio de chama e sucumba depois, alterada a palavra? Convém ao mando de mulher aquecer a graça antes de ver. Crédulo demais, o gênero feminino vai a rápido passo, mas com rápido fim, cantada por mulher, perece a glória. Está dizendo, a rainha acreditou rápido demais de que algo bom te aconteceu. Ele diz, houve uma mensagem de fogo, mas ela é verdadeira? Ela diz a verdade? Deus pode mandar um sinal enganoso para o homem. Seria pueril o homem que incendeie seu coração por um anúncio desse e depois veja que não deu em nada, que era a mentira de Deus. Então essa é a situação atual do coro.
em dúvida sobre aquilo do qual a rainha está convicta, de que os aqueus venceram e que a justiça foi feita. Ela está guardando alguma coisa sem ser dita, afinal de contas ela vai fazer algo a respeito da morte da filha, né? E o coro, que antes tinha sido apaziguado pela voz da rainha, ele fica apaziguado ao adotar essa posição. O exército se excedeu em Troia. Isso vai fazer com que a punição chegue aqui também. Então a posição do coro é se desvencilhar, é não apoiar a decisão do palácio. É você ter uma separação então entre o palácio e os cidadãos, tanto na certeza da rainha quanto na tomada de posição do cidadão com relação à guerra. O coro ele passa a lamentar, a não concordar com os passos tomados na guerra e causaram a destruição de Troia e trarão destruição para a cidade. Então, ficamos por aqui.